No meu último vídeo, eu falei sobre Men Alive, essa novela aqui de Chesterton, e hoje eu quero retomar o argumento em alguma medida. Eu quero, a propósito de uma cena da novela chestertoniana, falar um pouco sobre a tolice das pequenas coisas. E o episódio já foi um episódio que eu mencionei no vídeo anterior, mas que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nele, que é na segunda parte, as explicações de Innocent Smith, quando ele é acusado de invasão domiciliar, não é? Que ele e um clérigo, inicialmente dois clérigos anglicanos, começam a escalar um muro, vão até os telhados de algumas casas, e um desses clérigos desiste, vai embora, o Innocent Smith os resgata, especialmente o primeiro ao que desiste numa a reunião da União Socialista Cristã, algo assim, e o segundo segue com o Innocent Smith. Eles entram numa casa pela chaminé, e esse clérigo, levado pela rota do Smith, pela maneira como eles entraram naquela casa que ele não sabia de quem era, mas que o Smith sabia, ah, ele começou a pensar no Natal. Ele começou a pensar no Papai Noel, no Natal da sua infância, no modo como o Papai Noel entrava, não como um ladrão, não como alguém que tirava, mas como alguém que dava. E mais, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Ele começou a pensar nos objetos das pessoas, não pelos seus valores, materialmente falando. Que é o que ele pensava antes, né, se aproximando do socialismo, não vendo a possibilidade de transcendência na própria fé, mas sim numa revolução política. Ele começou a ver as coisas das pessoas, os pertences, a própria casa, as coisinhas que cada um de nós temos como brinquedos. Né? E aí aconteceu algo com ele semelhante ao que aconteceu com o Innocent Smith no início, naquela parte em que ele começa a atirar em direção àquele professor cético para salvá-lo, não é? Se o sujeito mesmo tinha dito que a salvação era a morte, beleza, vamos dar isso. O sujeito fala, não, para, tá ficando doido. Quando o Smith viu o desejo de vida, o amor realmente pela vida nos olhos daquele homem, ele entendeu que matar era errado, que matar seria errado de qualquer forma. Esse clérigo anglicano andando e entrando na casa com o Innocent Smith, ele percebeu, ele disse que pela primeira vez na vida, mesmo tendo ouvido os 10 mandamentos assim, milhares de vezes desde criança, ele entendeu que roubar era errado. Percebam, eu mencionei um pouco disso no vídeo anterior, mas a afirmação do erro não a partir da regra moral negativa, mas em primeiro lugar a partir da afirmação e mais a partir da alegria, a partir da constatação da bondade de certas coisas. Retirá-las, suprimi-las ou destruí-las é uma maldade em si. E aqui é que a razão, iluminada e até encantada, encontra os 10 mandamentos também. E aí ele começa a pensar que, quando ele percebe isso, esse vínculo entre o Papai Noel e os objetos dentro daquela casa em que eles tinham entrado pela chaminé, que todo roubo é um roubo de brinquedos, em que as coisas não precisam ser roubadas, né? Que as coisas não devem ser roubadas e não devemos pensar primeiro nas coisas dos outros pelo seu valor intrínseco, mas como coisinhas que lhes são o pobre orgulho, a alegria dessas pessoas. Ele diz que só os santos e sábios podem ser roubados, mas a maioria das pessoas tem essas coisinhas que lhes são o pobre orgulho, que são como brinquedos. E aí, quando o Innocent Smith, dentro dessa casa, pega uma garrafa de vinho, destapa, né, tira a rolha dela e vai tomar o vinho, o clérigo fica, não, para, você não pode fazer isso. Isso aqui pode ser uma preciosidade para alguém. E aí ele diz essa frase que é uma das minhas favoritas do livro todo e que dá sentido a este vídeo. Você não enxerga que existe algo sagrado na tolice dessas coisas? Algo sagrado na tolice dessas coisas. O que é sagrado aqui?
O que é sagrado? É isso que o Rafael Gambra, no livro El Silêncio de Deus, chamava de o sentido das coisas, que são para nós como um verdadeiro rito no tempo. Hum? O que é sagrado aqui é o desejo de permanência. Tá? A brincadeira, porque essas coisas são brinquedos, brinquedos de gente grande, mas ainda brinquedos, que antecipam a vida que esperamos. Essas coisas que nós amealhamos, que nós reunimos, que formam o contexto da nossa vida, o limite visível da nossa vida, são um desejo de antecipação, são uma antecipação da permanência que nós esperamos. Tanto quando Innocent Smith ele se torna um peregrino para poder voltar para a própria casa, entendendo que no céu a sua casa vai ter tijolos ainda mais vermelhos e a caixa de correio vai ser ainda mais verde, ou seja, aquela realidade que ele conhece vai ser intensificada. Esse, no fundo, é o nosso desejo quando nós juntamos esses brinquedos. Quando nós brincamos, antecipamos aqui com alegria a vida que nós esperamos que se torne permanente, portanto, mais profunda e ainda mais real do que aquilo que já amamos e vivemos aqui. Uma antecipação da vida permanente. Esse é o sentido dos nossos brinquedos. E esse é o sentido da tolice dessas pequenas coisas. Que não é o seu valor intrínseco que importa, porque são coisas perecíveis. Mas é o que elas antecipam, o que esses brinquedos antecipam para nós. E aí, pensando nessa parte, eu lembrei de um poema do Ângelo Monteiro que eu quero ler para vocês, que é O Poder dos Brinquedos, o título desse poema. Eu gosto bastante dele. Fazia tempo que eu não lia e eu voltei a me lembrar dele, precisamente pensando nessa cena e no vídeo que eu estou gravando agora. E eu vou ler. Quantas vezes os brinquedos que criamos se libertam de nós e nos comandam, sem supormos estar em seu poder? Quantas vezes os brinquedos são mais que brinquedos em sua estranha vida, a ensinar-nos surpresas, como a de uma linguagem de poesia, em que tudo é puro sonho ou de terror, quando seus monstros investem contra o puro sonho que nos salva? Como banhar-nos nas avenidas do dia, se impelidos para amanhãs não suspeitados, somos flechas sem destino, somos títeres da própria farsa que engendramos para nos livrar do silêncio das coisas e o domínio alcançar da árvore da ciência do bem como do mal, e tudo ao custo do esquecimento da árvore da vida. Pobre árvore da vida, que não serás mais verde nem eterna. Todos nós temos esses brinquedos, né? A diferença está precisamente na capacidade de sabermos que são brinquedos. Portanto, na capacidade de nos alegrarmos com eles, conhecendo a sua limitação. Porque se não sabemos que são brinquedos, eles podem nos aterrorizar. Eles podem ter a aparência de uma eternidade. E, ao contrário do que o Innocent Smith esperava, que a sua casa de tijolos vermelhos com uma caixa de correio verde fosse ainda mais vermelha e com a caixa de correio ainda mais verde, plenamente verde, na vida perdurável, esses brinquedos que nós absolutizamos sem saber que são brinquedos podem desaparecer. E não encontraremos árvores mais verdes e eternas, ou mais precisamente, a árvore mais verde e eterna que a árvore da vida. Senão que tudo vai ficar no esquecimento, porque esses brinquedos passam. Esses brinquedos passam. E não nos serão devolvidos mais reais a partir do momento em que nós os absolutizamos. É interessante pensar como boa parte do sentido da nossa vida está nesse contorno dessas coisas pequenas e até mesmo tolas ao nosso redor. Até mesmo tolas, tá?
A vida com sentido também é a vida com contorno, que essas coisas marcam, esses limites aqui. Isso aqui, esses brinquedos que são os meus livros aqui em volta, que eu consulto com maior frequência, são os meus brinquedos e ao mesmo tempo são o meu contorno, né? São o meu contorno também. E são esses brinquedos que dão contorno à vida. A sua imagem não nos convida a que os absolutizemos, a que nos enganemos quanto à sua permanência, senão que, quando olhamos para eles da maneira correta, como o Wilson Smith faz, se reencantando, afinal de contas, essa casa que ele invade junto com o clérigo anglicano é a casa dele mesmo. Né? Ele entra por um lugar diferente, sempre tentando entrar por um lugar diferente, para como que reconquistá-la sempre, sempre ver a sua novidade. Esses brinquedos, portanto, são um convite à esperança. Porque nós não queremos um céu abstrato. Nós não conseguimos imaginar um céu abstrato. Nós queremos, e o Lewis mostra um pouco disso nas Crônicas de Nárnia. O que nós esperamos, o que nós almejamos é um céu mais real que aqui. Por isso que nós nos enchemos dessa realidade aqui, de novo, não por ela mesma, tá? Mas para onde ela nos conduz, sendo criatura de Deus. E é por isso que esses brinquedos são tão importantes, esses limites são tão importantes. Porque nós somos convidados a esperar algo ainda mais real do que tudo isso aqui. E a importância dos brinquedos parece que eles atribuem uma gravidade muito grande, mas vejam, eles não deixam de ser brinquedos. Portanto, quando nós entendemos a sua profundidade, realmente, eles não perdem a graça. Tá? Lembremos dos brinquedos e das brincadeiras das crianças, aquilo precisa ter graça. Até mesmo na seriedade tem graça, na seriedade da brincadeira. Então, a importância desses nossos brinquedos de gente grande não faz com que eles percam a graça. Na verdade, nós até aprendemos com leveza a rir daquilo que nos cerca, das situações cotidianas, como o Chesterton aqui em Men Alive, em outras novelas, como o P.G. Wodehouse, como o próprio Salinger, o Jerome Daniel Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio, né? Eu estava vendo ontem naquele programa argentino que eu adoro sobre literatura, Na Última Página. Eu estava vendo um programa dedicado ao Salinger e o Sebastian Randle, que era quem estava falando sobre ele, mencionou algumas cenas, né? Acho que de Zoe Funny, em que, bom, eles têm lá alguns discursos até meio metafísicos e a Fanny tá toda deprimida, tá triste lá, deitada no sofá, recitando a filocalia. Aí ela entra no banheiro, o Zoe tá tomando banho, ela fala pra ele assim, ela começa a falar, olha, tô muito preocupada com a Fanny, não sei o que, ela precisa de ajuda. Ela trata de um negócio profundo ao mesmo tempo. Eu preciso tirar ela de lá porque estão pintando a casa. Os pintores precisam trabalhar lá na sala onde ela está. Ou seja, e é mais ou menos isso que acontece com a gente, o contorno dessas coisas cotidianas, né? Às vezes esse pequeno absurdo que está inserido num contexto cotidiano muito claro, né? É algo que nos faz rir tremendamente. Uma coisa que me faz rir muito, aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem um entregador de jornal. Ele entrega jornais na bicicleta e às vezes eu me deparo com ele, que eu acho maravilhoso e que ilustra esse humor que a princípio parece nonsense, mas ele parece nonsense porque ele está inserido no cotidiano, na realidade, que ele traz essa leveza dos brinquedos que são reais. O que esse cara faz? Para dar sinal do que ele está passando, ele começa a imitar um gato. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho esse cara genial. Percebam o nonsense, o sujeito trabalhando, ele precisa avisar as pessoas que estão passando na frente dele que ele está circulando de bicicleta, ao invés de assobiar, de levar um apito como os outros fazem, de fazer um pequeno sinal xixi ou qualquer coisa assim, não. Ele imita um gato, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque é um absurdo inserido na realidade. Não é um absurdo surreal, mas é um absurdo próximo. É a brincadeira dentro da realidade autêntica que nós experimentamos. Isso traz leveza para a própria realidade e traz também essa esperança de que eu falava a partir do início,
desde o início deste vídeo. E é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês, essa tolice das pequenas coisas, que tanto, tanto, tanto importa para o sentido da nossa vida e da nossa esperança, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que, se não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, por favor, que deixem um like no vídeo e que o compartilhem, se vocês acharem que alguém pode gostar desse vídeo especialmente. Porque todas essas ações ajudam o meu trabalho, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.